Fala pessoal, seja bem-vindo a esse podcast Destrave nas Vendas. Esse é o primeiro episódio, o episódio 01, e nada mais, nada menos do que uma pessoa muito importante na minha jornada como empreendedor, que está aqui, a minha irmã, Sávia, uma pessoa que me trouxe aí para o empreendedorismo. O objetivo desse podcast é direcionado para empresários do segmento de moda, que é o segmento que a gente atua e que somos especialistas. Aqui abaixo você pode tanto contratar a nossa assessoria quanto também comprar o nosso curso de Destrave nas Vendas, onde ela ensina tudo relacionado a Instagram, que é o que ela é muito boa. Você vai conhecer aqui nesse podcast um pouco da história dela. E a minha parte é tudo relacionado a vendas, principalmente ali no WhatsApp, automação e etc. Então, acompanhe esse podcast que eu tenho certeza que vai ser de extremo valor para você, como pessoa e como empresário também. E o tema principal desse podcast vai ser como que a Sávia ela saiu do absoluto zero para faturar mais de 1 milhão e mais de 100 mil seguidores em apenas 12 meses. Por que do absoluto zero? Porque ela perdeu o Instagram que ela tinha, né? Então ela começou um Instagram do absoluto zero e conseguiu esse feito histórico aí nesses últimos 12 meses. Então, passando aqui para você, sabe, a fala, para você se apresentar, falar um pouco sobre você, né? Sobre sua jornada até aqui e nós vai dando prosseguimento aqui nesse bate-papo. Eu sou a proprietária da Manancial Kids. A gente está aí no mercado desde 2019. E realmente, né, no meio dessa caminhada, a gente passou por muitos altos e baixos. Tive vários recomeços, né? E o último recomeço agora, como o Davi falou, foi há um ano. A gente perdeu a página do Instagram que eu tinha com mais de 64 mil seguidores. Nessa página eu conseguia faturar ali em média de 70 mil mês. E nesse tempo foi um momento muito difícil. Mas a gente recomeçou, teve que recomeçar do zero e conseguimos aí crescer o perfil em 12 meses, né? 100 mil seguidores. E vender mais de 100 mil mês tranquilamente. Benção, benção. Pra quem não sabe, acho que eu já até falei, a Sávia é minha irmã. E tipo assim, da onde a gente saiu, né? Como tudo começou na nossa vida, foi tudo muito difícil. E ela me trouxe pro empreendedorismo, literalmente. Eu era balconista de farmácia, ganhava até bem. Então, assim, você fica meio que acomodado. E eu vi a correria dela e tal, aquela coisa. E como eu sempre gostei de desafios, acabou que eu conheci a 44 através dela, né? Conheci e fui trabalhar lá. Troquei um salário fixo ali, vamos dizer assim, que eu tinha, pra mim começar ali do zero. Ganhava só comissão, não tinha salário, não tinha nada. E foi um período que eu ganhei muito dinheiro. Foi muito bom. Então, eu tenho que te agradecer. Isso eu já te falei muitas vezes sobre isso, né? Mas falar aqui para ficar gravado publicamente, te agradeço demais. E para mim, o maior exemplo de resiliência é a Sávia, porque tudo que ela passou e perseverou, né? E vem construindo grandes coisas, vem conquistando grandes coisas, vem crescendo demais. Então, assim, ela próximo de mim é o meu maior exemplo de empreendedorismo, de empresária, é a Sávia. Ela sabe disso, mas eu vou deixar claro aqui para vocês também saber o quanto eu admiro ela e o quanto ela tem muito para transbordar para nós. Então, Sávia, a primeira coisa que eu quero perguntar aqui para você, como tudo começou na sua vida para você entrar nesse segmento de moda e construir o Manancial Kids, que hoje é uma marca muito forte já no mercado, né? Hoje é mais fácil falar sobre isso, que o meu esposo é um homem curado, mas no início a gente vivia um relacionamento muito complicado. E a gente dependia apenas do salário dele. Então, tudo começou assim mesmo, eu vendo a necessidade que eu tinha de ter o meu próprio dinheiro, porque o que o meu marido ganhava não era o suficiente. Um salário mínimo para você pagar aluguel, fazer a despesa de casa e ainda querer comprar algo para si, não dava. As contas não batiam no fim do mês. Então, assim, o meu maior desafio quando eu comecei foi conseguir convencer o meu marido que eu precisava trabalhar. Então, esse foi o meu primeiro desafio, foi em casa. Foi ter que falar para ele que eu realmente ia começar. Foi aonde começou ali mesmo tudo. Eu coloquei o Miguel na creche, ele tinha apenas 2 anos. E aí eu andava quase 10 quilômetros todos os dias para ir de bicicleta em um curso, né, que ficava no Mar de Germana. E todos os dias eu andava essa quantidade de km para ir e voltar.
Aí eu comecei a aprender a costurar. E depois eu lembro que a minha irmã me deu R$ 40 para me fazer uns bombons e vender. Comecei aí a sair na rua, comecei a vender. Depois de um tempo eu engravidei de novo, que aí veio o Salatiel. Aí foi onde eu tive a certeza que realmente não dava mais para mim ficar tentando trabalhar para os outros. Eu queria trabalhar para mim. Eu vi uma grande necessidade de ter que cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e poder ter o meu dinheiro. Então, foi aonde eu comecei a pedir para Deus uma ideia mesmo, uma ideia de negócio. Então, eu tentei vender várias coisas, né? Eu tentei vender bombom, eu vi que não ganhava o suficiente, dava, Semijoia, né? Eu né? lembro. E isso, ali, durante a gravidez, eu trabalhava fora, eu trabalhava de costureira, eu passava muito mal. Minha barriga já estava ficando grande e eu vi uma necessidade de começar a fazer algo que me trouxesse uma renda e que eu pudesse trabalhar de casa. Que eu não precisasse ter que sair para trabalhar, porque eu ia ganhar neném. Foi quando eu vi um anúncio na televisão da Wendel Joias, que eles vendiam consignado. Eu Oi, deu fiz, joias. Olha o patrocínio aí, nós está divulgando vocês. eu fiz o meu cadastro, ali eu fui aprovada, foi quando eu comecei a revender algo de casa. E eu conseguia fazer um bom dinheiro. Ali mensal, eu vendia em cerca de R$ 3.000. Mas foi aonde comecei a vender fiado também, comecei a ter muitos prejuízos. Então, eu chegou num ponto que eu não conseguia mais vender as semijoias. Então, eu lembro como se fosse hoje. A última remessa de semijoias que eu vendi, eu peguei ali o valor que eu faturei e fiz meu primeiro investimento em roupa. E a roupa não foi algo que eu falei assim, vou vender roupa. Não. Eu comprei para os meus filhos mesmo e mostrei para uma amiga. Essa amiga começou a vender. E eu vi que o trem era bom, que estava dando certo para ela. Eu falei, eu também vou tentar, né? Se tá dando certo para ela, vai dar certo para mim. E foi aí que começou. R$ 300 foi o suficiente para mim começar. Um kit de roupa. Naquela época existia o conjuntinho de R$ 10. Então, meu primeiro kit foi de 30 peças no valor de R$ 300. Top, top. Você falou aí sobre a questão do fiado e fala um pouquinho para as pessoas a importância de não vender fiado de forma alguma, principalmente para parente, para amigas, às vezes para as pessoas próximas, porque eu sei que você passa muitas lutas com isso, né? Provavelmente deve ter um bom dinheiro na mão de muita gente por aí. Então, o que que você diria para uma pessoa hoje que às vezes está começando, às vezes ela já está no mercado, mas ela ainda fica refém, fica meio que presa ali no fiado. E querendo ou não, o fiado o dinheiro deixa de girar na sua mão, porque o dinheiro está na mão da outra pessoa, né? Você vendeu a mercadoria, mas não recebeu. Então, para você girar, você meio que fica dependendo da pessoa pagar aquela coisa. Então, o que que você pode falar para a pessoa aí que já tem experiência em relação a vender fiado? O que que você recomenda? No início, o fiado, ele parece ser uma boa opção para você. Você acha que vai vender a mercadoria e ela não vai ficar parado. Mas, na verdade, você está trilhando um caminho para falência. Eu mesma, eu quase desisti de vender roupa. Eu parei de vender semijoias por causa do fiado. Quase desisti de vender roupa por causa do fiado. O fiado, ele te faz perder amizades, ele te faz entrar em depressão e ele te faz ficar estressado. Quando você vende fiado, você faz compromisso com aquele dinheiro para pagar as suas contas. Quando chega no dia, o dinheiro não vem, sempre acontece um imprevisto com o cliente, o filho fica doente, o cachorro morre, o carro quebra. E você fica para depois. Fala: olha, eu tive um imprevisto, vou te pagar no vale. No vale, se sobrou R$ 50, ele te passa. Se ele não tiver os R$ 100 da prestação que você combinou, ele vai te passar o que ele tem. Então você não é uma prioridade. E isso bagunça todo o seu financeiro. Você faz compromisso com aquele dinheiro. Então o fiado te faz perder amizades, te faz ali quebrar vínculo familiar. O fiado nunca é uma boa opção. Por mais que pareça às vezes ser bom. Trabalhe sempre com pagamentos à vista. Hoje existe cartão, todo mundo tem cartão. Se uma pessoa fala para você que não tem cartão de crédito, é porque ela não é confiável. Hum, Ela não tem um bom nome no mercado. Sempre venda à vista. No cartão, faça aí uma boa forma de pagamento para o seu cliente, né? isso é- Especifique seus produtos de uma forma que você não precise cobrar ali a taxa dos juros.
E sempre dê essa opção, deixe isso bem claro. Uma estratégia que eu usei foi, assim, fundamental para mim quando eu parei de vender fiado, que eu acho que é a pior fase, quando você começa já a vender da forma errada, é quando você vai Exatamente. parar, como que você vai falar não para quem você já disse sim. Então, o primeiro passo é você escrever numa folha de papel que você não vende mais fiado, que as formas de pagamentos que você tem é Pix ou cartão. Se tem acréscimo, você fala com acréscimo. Eu fiz isso várias vezes, então eu escrevi no papel. Eu não vendo fiado. Minhas formas de pagamento é Pix ou cartão, dividindo em até 3 vezes com acréscimo. E eu escrevia no papel, eu tava lavando vasilha, eu falava isso em voz alta para mim ouvir. Caraca. Sim, porque isso tem que tornar algo real dentro de você e você tem que falar com segurança. Quando você não fala isso para você mesmo em voz alta, você vai falar para a pessoa, você treme a voz, você fica tímida, você não quer, sabe, falar. E para você falar que você não vende fiado, você tem que ter uma posição. Então você tem que levantar a cabeça, olhar dentro do olho da pessoa mesmo e falar: olha, eu não trabalho dessa forma. As formas de pagamentos que eu tenho é Pix ou cartão, eu divido em até 3 vezes para você, sem juros. E essa questão do fiado é tão assim, por quê? Muitas das vezes, a pessoa que está comprando com você fiado, às vezes ela tem o dinheiro para comprar, mas por você vender fiado, ela vai, aproveita e pega fiado. Então, assim, quanto mais você conseguir fugir disso, né, melhor, porque o dinheiro sempre vai estar na sua mão. Você falando isso, eu lembrei de uma coisa, porque essa questão de você estar falando para si. Quando eu comecei a prestar serviço, que eu trabalhava sozinho ainda, eu cobrava R$ 600. E você sabe, eu entregava quase as mesmas coisas que eu entrego hoje. Assim, é claro que aprimorou muitas coisas. R$ 600. E eu já vi gente falar pra mim que não compensava, que tava caro e tal. Mas também eu nunca fiz mais barato. Ou contratava naquele preço, ou então não precisava contratar, não. E hoje eu cobro pra. Não é o mesmo serviço, eu aprimorei muita coisa, mas eu cobro R$ 1.500 o ticket médio. E tipo assim, eu tenho cliente que fatura, sei lá, meio milhão por mês. O que é que R$ 1.500 pro cara? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica naquela coisa, mas eu vou cobrar assim, então. É só você focar no público certo. Porque se você focar no público errado, você não vai conseguir vender o seu produto no seu ticket, né, que você acha justo, para aquele público, porque é um público errado, né? Você se torna refém. O vender fiado é igual você tentar vender o seu produto para o público errado. Você se torna refém daquilo. Tem gente que fala assim, sabe, mas ninguém quer comprar de mim à vista. É porque você só vende fiado. E quando você vende fiado, você atrai novos clientes que compram fiado. Porque Verdade. como que você vai indicar o serviço do outro? É dessa forma. Nossa, que roupinha bonita. Onde você comprou essa roupa pro seu filho? Ah, eu comprei lá na Manancial Kids. Você acredita que eles vendem fiado? E ainda parcelem até Verdade. 3 vezes para você? Aí você olha aí mesmo. Também vou comprar lá. Então, o cliente ele já chega em você com aquela expectativa de comprar fiado, porque esse é o burburinho seu sobre a cidade. Quando você vende só à vista, Isso nossa, que roupa mesmo. bonita que seu filho está usando hoje. Aonde você comprou? Ah, lá na Manancial Kids. Mas ele só Sabe isso. aceita dinheiro à vista. Por quê? Cidades pequenas, geralmente, é onde eles têm muito hábito de comprar no crediário. Quando você vai falar de alguém que só vende à vista, é a primeira coisa que você fala. Às vezes você fala primeiro a forma de pagamento e depois onde você comprou. Eu falo isso por experiência mesmo. Lá na cidade onde minhas cunhadas moram, lá é assim: ah, eu comprei na fulana, mas ela só vende à vista. Então você entende que a forma das pessoas falar sobre você, falar sobre a sua empresa muda. Da Verdade. mesma forma quando a gente começa, a gente sempre começa prestando serviço barato, né? Igual o É, Davi falou, R$ 600. Hoje é R$ 1.500. É tipo assim, o o dobro. dobro, um pouco mais que o O dobro. que que mudou isso? A experiência e o posicionamento. Quanto mais você praticar algo, mais confiante você fica disso. Então, mais fácil é você falar e se posicionar sobre o assunto. É algo que você não treme a voz. Sim, O seu olhar não desvia. Você consegue olhar nos olhos da pessoa e falar com segurança e pronto. Isso também automaticamente já faz a pessoa entender que você sabe sobre o que você está falando.
Sim. Em relação ao fiado, eu nunca vendi fiado, né? É. Sempre foi à vista, mas era mais barato. E essa questão do valor é interessante porque, por às vezes, as pessoas estão acostumadas com Se eu chegar na pessoa e falar assim que eu faço tráfego pago, vixe, aí tipo assim, aí eu joguei meu serviço lá no lixo. Eles já me comparam com o sobrinho dela que faz lá, aquela coisa. Então, por isso nós posicionamos como uma assessoria de marketing e vendas para o segmento de moto. E de fato é uma assessoria de marketing e vendas. Igual você é cliente nossa. Antes de a gente começar a trabalhar. Você é minha irmã, mas você não era minha cliente. Você é cliente nossa já que vai fazer uns 10 meses, eu acho, né? Por Sim. aí, uns 10 meses. Então, faz um ano em junho. Isso. Mês que vem. Mês que vem. Então já é um ano, vamos dizer assim. Então, mas antes de você ser cliente nossa, você turbinava suas publicações. E você também achava que era caro R$ 600. Você lembra? Você... Sim, quando o Davi começou, né, ele propôs o serviço dele de graça pra mim. Ele falou Queria assim, aprender. sabe, você é minha irmã, eu preciso colocar em prática, deixa eu cuidar da sua gestão. Só que eu turbinava, eu turbinar, ele acaba saindo mais em conta do que você investir em tráfego. Então, assim, por ser algo que eu conseguia fazer sozinha, que na minha cabeça eu fazia muito bem, eu achei assim, não tem necessidade, né, de eu colocar nas mãos dele e tal. Eu gosto de fazer os trem do meu jeito, e não sei o quê. Só que com o tempo, eu fui vindo uma grande necessidade de ter alguém que cuidasse disso pra mim, porque, gente, eu vivia perdendo página de anúncio. Eu vivia perdendo, eu vivia bloqueando meu perfil. Então, quando o Davi propôs para mim de cuidar, de gerenciar ali minha gestão, foi algo assim que realmente fez toda a mudança. Meu faturamento, ele literalmente dobrou. Então, antes ali, eu vendia de 50 a 60 mil mês, né? E quando era um mês muito bom, que é os finais de ano, ali vendia 150 mil. Depois que eu comecei a fazer a gestão de tráfego com o Davi, o meu faturamento ele dobrou de 50 mil mês, a gente vende 100 mil mês. De 150 mil no final do ano, a gente vende 200, 250. Foi o primeiro fim de ano que eu passei com o Davi, foi esse, né, de Faturou 2023. 430 A gente faturou e poucos 730 mil. mil em 3 meses. Então, Arrebentou, hein? foi. Nos últimos 2 meses, 400 e poucos mil. Ele até fez um Foi, post fiz o no, post. no perfil dele. Então, assim, foi algo que mudou demais. E eu lembro que eu falei, Davi, vamos pôr uma meta de 100 mil, né? Na verdade, eu tinha feito essa meta na minha cabeça já, de bater 100 mil mês até o mês de junho. Porque o início do ano a gente sabe que dá uma caída nas vendas, o movimento é um pouquinho mais fraco e vai melhorando, né, ali por escala. E na minha cabeça eu já tinha colocado, até o mês de junho eu vou vender 100 mil todo mês. Em janeiro, Nunca vendeu menos do nunca, que 100. nunca vendi menos depois que o ano começou. Então, assim, foi 120, foi Janeiro foi 110. 108, se eu não me engano. Isso, Janeiro, não, foi 120. 120, Janeiro a né? gente vendeu mais que fevereiro. Olha aí. Então, assim, nunca foi menos. E é algo que eu vejo resultado a cada dia. O Davi manda as tarefas. O negócio é que eu sou teimosa, né? E eu não tenho o costume de colocar sempre em prática, mas de primeiro eu colocava tudo em prática. É, E foi o... como isso trouxe E no resultado? começo foi onde mais... Sim, no início do ano mesmo, todos os dias eu fazia as tarefas do jeitinho que o Davi me mandava. E foi um mês assim que a gente surpreendeu, 120 mil no mês de janeiro. Tanto que eu falo muito passado, eu falo, você já tá meio que acomodada, você Sim. já tá, entrou numa zona de conforto. Não, isso não quer dizer que ela não tá crescendo, mas quer dizer que ela poderia estar crescendo mais rápido. Esse é o ponto. Então, às vezes eu fico ali, cutuco ela, dou uns puxão de orelha nela nesse sentido, mas por uma boa intenção, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma boa intenção com ela em relação a isso. E sabe, outra coisa que eu queria perguntar para você, pra você compartilhar aí com os nossos telespectadores, né, sua experiência em relação a isso. O que você vê que é o mais importante para a pessoa sair de igual você, por exemplo,
vendia bombom, tal, aquela coisa, para hoje você ter uma empresa que fatura mais de 1 milhão por ano. O que que você vê ali que é o principal fator, o que de fato foi, vamos dizer assim, uma virada de chave na sua vida? Porque, assim, você sabe que de agora para frente você só vai crescer. E eu fico, às vezes eu fico pegando seu pé ali porque eu sei do seu potencial. Se a gente tivesse um pouco mais pondo pressão, nós já tá faturando uns 150, A gente já tranquilo. estava faturando 200 mil mês. Estaria. Se Tivesse pondo uma eu tivesse pressãozinha, colocando estaria. as tarefas em prática, porque a gente humaniza muito bem a nossa loja. Sim, E se eu tivesse realmente focada, igual eu tive um bom tempo, a gente estava faturando aí no mínimo 200 estaria. mil mês. Isso é um pouco de conforto mesmo. Eu acomodei, eu tô numa zona assim de conforto. Mas respondendo a sua pergunta, Davi, é algo que foi assim essencial para me chegar onde eu cheguei. É realmente não desistir. A gente tem um costume de desistir muito fácil das coisas, porque, gente, Verdade. tudo é difícil, não é fácil, não. É muito difícil, é tudo muito complicado. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro para fazer investimento. Às vezes as pessoas pediam as roupas e eu não tinha dinheiro. Uma vez eu liguei para minha irmã, era meia-noite. Eu falei assim: eu preciso de R$ 1.200. Ela, você tá doida? Onde eu vou arrumar R$ 1.200? Como que você faz um trem desse? Eu fechei um pedido, eu preciso desses 1.200 amanhã. Você me manda hoje e amanhã, até meio-dia, eu te mando. Como que você vende um trem que você não tem? E não sei o que. Ela falou um monte. Desligou o telefone, passou meia hora, o dinheiro tava lá na minha conta. Então, assim, no início, eu usei muito o dinheiro de outras pessoas para mim trabalhar. Eu não tinha só o dinheiro. Era a coragem mesmo. E como eu tinha, assim, esse impulsionamento, esse sonho e tal, as pessoas ficavam com medo, mas mesmo assim investiam em mim. Então, é essencial você colocar energia no seu negócio. Ninguém vai acreditar em você. Isso é O verdade. importante é você acreditar. Se você acreditar, as pessoas vão ver isso em você. E aos poucos vão confiando em você. No início foi tudo muito só, eu tinha que pedir muito dinheiro emprestado para minha irmã. E graças a Deus, mesmo ela pagando algum sapo para mim, ela me emprestava. E isso foi essencial para o meu crescimento, foi não desistir. Eu passei muitos momentos difíceis, levei muito golpe, golpe de cliente, golpe de fornecedor, né? E isso foi assim, fazendo eu querer desistir. Já recebi muita mercadoria estragada, comprei uma coisa achando que era um trem, na hora que chegou Chegando. era outra coisa e eu fiquei muito triste. Isso faz a gente querer parar. Não desiste, continua. Se for preciso, recomeça. O que que é recomeçar? É a gente recalcular a rota. Eu fui para 44, montei uma lojinha pequenininha lá, tinha um custo altíssimo para estar nesse lugar. Mudei de loja, recalculei a rota. Fui para uma loja que era maior, mas pagava menos. Me ofereceram uma loja maior ali no mesmo lugar, eu peguei. De repente me ofereceram outro espaço maior ainda. Foi quando eu fiquei com muito medo, foi quando eu perdi meu perfil, foi quando eu quase fechei minha loja na 44. E todo mundo querendo me proteger, querendo cuidar de mim, falou: Sávia, fecha, traz sua loja para casa. Mas eu não estava pronta para isso. Eu falei: eu não vou fechar, eu vou tentar mais um mês. Esse tentar mais um mês foi 3 meses. E durante esses 3 meses eu via que eu não conseguia mais manter minha loja dentro da 44. Eu tive que começar um perfil do zero. Eu tive que ali colocar minha energia de novo. Eu já estava no momento de ter resultado. E ter que começar um perfil do zero é tipo você perder sua credibilidade. É verdade. Os números, eles são importantes para quem entra. Para a gente não é tão importante, não faz diferença. Mas para quem está chegando, quem é novo no seu perfil, os números faz muita diferença. Então, ter que recomeçar do zero, eu me vi tendo que abrir mão de tudo. Eu falei, eu vou ter que sair daqui. Mas eu já não saí, não falei assim, vou ter que abrir mão da loja da 44 e no outro dia eu não tava lá mais. Foi com o tempo. Eu falei, eu tenho que sair daqui, eu não dou conta desses custos.
eu implementei o site. Falei, vou colocar um site na minha loja. Outro ponto rapidinho, que é muito importante, é que ela tinha a loja, ela estava com medo de sair da 44, mas o faturamento era tipo 95% online. Sim, Ou mais. Então, assim, você vê 90. tanto que a coisa, a mente da gente é um trem forte, né? Era Sim. medo, uma coisa, uma insegurança que nem era tão real assim, porque a venda já vinha online, né? 90% das minhas vendas na 44 era online. Por que que eu queria manter minha loja lá? Querendo ou não, era um Credibilidade, status. né? Sim. Era um status. Trazia credibilidade para minha marca, né? Trazia ali mais confiança para o meu cliente. Eu fiquei muito presa nisso por muito tempo. Mas eu vi que aquilo ali não ia pagar minhas contas. Que aquilo ali ia me fazer literalmente quebrar. Eu tava mantendo o negócio falido. Porque a loja ela não se pagava. O online rendia muito bem. Mas e o ponto físico? Ele não se pagava. Eu tinha tirado meu faturamento online, do investimento online, para aplicar no físico. Foi quando eu desisti da loja física mesmo, por causa de status. Falei, vou sair. Mas peraí, eu vou sair, eu comecei a organizar as coisas. Primeiro ponto, para mim poder sair, eu falei, eu tenho que colocar um site. Um site vai otimizar as vendas. O site, ele vai ali otimizar meu tempo, ele vai me ajudar. Montamos o site. Ah, montou o site, já mudou? Não. Aí foi para fase de teste. Vou testar 30 dias. E eu ver que tá dando certo, eu vou me sentir pronto e confiante para sair. Então, eu coloquei ali uma estratégia, dividi em pequenas tarefas, coloquei as tarefas em prática, tudo com tempo, porque eu precisava fazer aquilo rápido. Então, tinha tarefa que tinha prazo de 3 dias para ser concluída, tarefa com uma semana para ser concluída e tarefa com 30 dias para ser concluída. Depois que eu vi que estava tudo dando certo, eu falei, agora eu vou sair. Abri mão de uma loja imensa, né, Navi? Uhum. Ela era enorme, tinha Lojona mesmo. seis lojas, né, junto. Já tinha umas 6 mesmo. Enorme o espaço. Abri mão do meu escritório, que era o meu sonho, com muita luta a gente montou. Abri mão de tudo. Fui para um bairro residencial, onde as pessoas têm até medo de ir lá quando fala o nome. Quando você fala o nome do bairro, as pessoas falam, eu nem vou lá, E não é meme, né? viu? Não é meme, é coisa séria mesmo. Montei minha loja em um bairro residencial, onde ficou quase impossível dos meus clientes vir. E muito cliente ainda vai lá. Então, montei, gente, por incrível que pareça, no meu primeiro mês de loja de bairro, eu vendi 60 mil reais no meu online. Depois disso, eu nunca mais vendi 50 mil no mês, que na 44 eu vendia direto. 50 mil mês, no máximo 60 nos mês comum. Eu, numa loja de bairro perto da minha casa, eu vendi no primeiro mês 60 mil, no segundo mês 65, no terceiro mês 75 e ali só foi aumentando. Então, é perder o medo, sabe? Você quer fazer algo novo, vai lá e faz. Não fica preso. Ai, se não der certo, o que que eu vou fazer? Se não der certo, não deu. Mas já vai na sua cabeça que aquilo vai dar certo e você tem que ter foco. Falar, se você quer mexer com roupa infantil, mexe com isso. Não fica inventando de mexer com outra coisa, não. E é muito importante você ter um nicho por idade. Vou vender roupa infantil. Certo, você vai vender roupa infantil para bebê, você vai vender roupa infantil infanto, juvenil, você vai vender ali só para crianças de 2 a 10 anos. Qual é a idade? Escolhe uma faixa etária de idade. Para com esse trem de querer vender tudo para todo mundo. Quem tenta vender para todo mundo, no final não vende para ninguém. Quem Verdade. vende roupa sabe que investimento é caro. Investimento é caro. Qualquer pedidinho que você vai fazer é, ó, uma, né? Lapada, é caro. Se você pega a grade completa do bebê a 16 anos, vai chegar ali 2 peças de cada tamanho na sua casa e você investiu 3 mil reais. Diminui a idade. Eu vou vender de 2 a 10 anos. Ali você já tirou o recurso do P ao G, já tirou o recurso ali do 12 ao 16 e focou mais naquela Aquele faixa etária de povo. idade que você quer.
Tenha um nicho, para de querer vender tudo para todo mundo. No final, você não vende para ninguém. Isso aí também de nichar é interessante, porque quando eu quis prestar serviço, eu foquei no segmento de moto, porque eu tinha experiência, né? Porque o que vai fazer você manter o cliente com você é resultado. E se eu, tipo, pegasse qualquer segmento que eu às vezes não entendo muito bem, eu teria que gastar muita energia para entender, para gerar um bom resultado. E graças a Deus nós temos um LTV muito alto. Os clientes que fecham com a gente, tipo assim, isso fica muito tempo, muito tempo. Então, assim, eu sei que eu tô no caminho certo, mas eu só atendo moda. E eu já ouvi muita gente falando: ah, mas por que a Verkauf Mendes? Por que você não atende aquilo, ou isso, ou aquilo? Eu falei: ué, porque eu não quero, eu quero atender só moda. Eu quero me tornar especialista nisso. Eu estudo sobre isso, eu quero aprender mais sobre isso. Tem aquela recomendação diária que eu sempre mando: aquilo é muito bom pra mim. Por quê? Porque eu preciso estudar para estar mandando aquilo. Você pode ver que eu sempre mando, é um pouco parecido todo dia, mas muda algumas coisas. Mas toda data sazonal, igual o Dia das Mães, eu mando uma estratégia topíssima para a semana inteira para os clientes. Tipo assim, é pouquíssimas empresas que têm um serviço nesse sentido hoje. Não querendo me vangloriar, mas meu serviço é brabo demais. Você tá doido. E nós gera muito resultado para os nossos clientes. Então, assim. Nichar, cara, é você crescer em um segmento. Igual esse podcast é voltado para o segmento de moda. Semana que vem vai ter outra pessoa aqui de segmento de moda. E assim sucessivamente. Por quê? Porque é o nicho que eu quero me tornar especialista, o nicho que eu sou especialista, o nicho que eu quero crescer, o nicho que eu quero dominar o mercado. E o podcast Destrave nas Vendas e a Verkauf Mídias vai ser ainda a maior assessoria de marketing e vendas para loja de roupas do Brasil. Pode anotar, vai demorar, vai, mas não tem problema, não tô com pressa não. Eu tô indo no caminho certo, mas sem pressa, mais veloz. E outra coisa aqui também, essa questão de você dar, como que eu vou dizer, não ter medo. Eu sempre fui muito ousado. Igual, quando eu trabalhava na farmácia, eu era entregador de bicicleta. Quando eu falei que eu ia pro caixa, teve um cara que falou pra mim assim: você vai perder a bicicleta e vai perder o caixa. O caixa você não vai dar conta e você já vai ter perdido a bicicleta, que vai entrar outra pessoa. E eu nem dava ideia. Passei pro caixa. E eu fui o segundo melhor caixa que eles falam lá, porque a primeira foi outra mulher lá. Fui o segundo melhor caixa que trabalhou lá. Aí eu do caixa quis passar pro balcão e já estudava, tipo assim, fim de semana, que era minha folga, eu tava lá estudando. Eu dobrava ainda, né? Lembro que tinha acabado de casar, eu trabalhava dobrado e ainda ia pra lá fim de semana, feriado, e estudando aqueles remédios, aqueles trem. E o cara que falou que eu não ia dar conta de ficar no caixa foi mandado embora pra mim ficar no balcão. E foi onde eu cheguei no balcão. Depois que eu fui sair do balcão pra ir pra 44, meus povos me falavam que eu era doido. Você tá doido, não sei o quê. Fui pra 44. Quando eu fui sair lá da Débora, você é doido. Aí saí da Débora. Quando eu fui sair lá do Paulo, que eu também já tava, tipo assim, já tava entrando num nível top, ganhando muito bem. Você tá doido. Aí agora que eu tô, igual, já tô na Verkauf, já mais estruturado e tal, os trem já tá dando certo. Aí vai montar um podcast? Com certeza, muita gente fala, você é doido. Tipo assim, e o que que eu tenho pra falar pra você? Nada. Eu tô seguindo aquilo que eu acredito, tô construindo a minha história e eu sei que eu tô no caminho certo. Todo mundo sempre vai falar que você é doidinho quando você vai começar algo novo. Por isso que a gente tem que saber o que quer. Vai falar, você é louco, você tá estruturado, o que que você vai fazer? Você vai se arriscar. Todo mundo sempre vai ter uma opinião. E se você não saber o que você quer e aonde você quer chegar, você é levado por isso. Verdade. E você falou aqui, então, o ponto principal ali que você trouxe aqui sobre a pessoa conseguir sair, né, do ponto A para o ponto B, conseguir esses resultados parecidos com o que você tem, é a pessoa ter coragem, né? Ser resiliente, ela perseverar, ela não desistir, porque, de fato, não é fácil. Empreender não é fácil. Pagar os boletos, né, imposto, aquela dinheiro, então não é fácil. Mas então, assim, sabe? Eu já falei isso, que você, pra mim, é um dos maiores exemplos de resiliência, próximo, né? Porque às vezes a gente escuta a história do João, do Ciclano, mas de pessoas próximas você não vê tanto, e você é uma pessoa próxima. E
tudo que você passou, tanto que eu já te dei conselho nesse sentido de você, moço, vende essa loja, moço, sai desse trem. Por quê? Porque eu ficava, tipo, com dó de você. Falou, nossa, velho, minha irmã tá passando um momento tenso demais, ah, mão desse trem e tal. Pensava, né? E hoje, tudo que você construiu, se você tivesse desistido, será como que estaria, hein, sabe? Se você tivesse desistido. No momento mais difícil da minha vida, se eu tivesse desistido, eu tava deixando de viver coisas extraordinárias que eu tô vivendo esse ano. Primeiro ponto de tudo, ano passado, no início do ano, foi quase quando eu quase quebrei, né? Na verdade, eu falo que eu quebrei. Foi quando eu perdi o meu perfil. Eu estava endividada, uma dívida muito alta. Que para mim parar, eu falasse, vou desistir do meu negócio, eu tinha que ter no mínimo 80 mil reais na conta para me desistir da minha loja. E esse momento me fez ficar assim, muito tensa, muito intensa, muito preocupada, muito triste. Chorava bastante. Então, meus irmãos, uma forma de querer cuidar de mim, de querer me ajudar, era querer tirar aquela dor, né? Fala, vende a loja, com o dinheiro da venda da loja você paga a sua dívida. E por incrível que pareça, eu tentei fazer isso. O, Graças a Deus não deu certo. o diferencial foi que Deus colocou pessoas mesmo na minha vida naquele momento que me ajudou a não querer desistir. Eu primeiro conversei com um cara muito louco, O Paulão. que eu falei assim, Inclusive, o Paulo, ele vai vir aqui, ele vai ser convidado aqui. O cara tem uma história fantástica. Davi falou, fala com ele. Eu falei assim, velho, tá bom, né? Custa nada. Eu falei, mano, como que faz pra me sair da dívida? Eu tô endividada. Ele falou, não paga as contas. Eu olhei assim, você é louco, eu quero é sair delas. Não paga as contas, investe na sua loja. Pega tudo que você tem, investe na sua loja. Negocia. Vai em cada credor e negocia. Foi isso que eu fiz. Eu cheguei na pessoa que eu devia, ofereci primeiramente a loja para essa pessoa para quitar a dívida, ofereci meu carro. Ele falou assim: vocês é doido? Pode ir, o que que vocês precisam? Vamos aguentar, vai dar certo. Deu o maior incentivo para nós, sabe? Ele era o nosso maior temor, porque era a nossa dívida maior. Então, por ter o apoio dessa pessoa ao qual a gente devia, eu acho que ele ficou também tão preocupado de não receber o dinheiro dele. Que eu falei assim, a única forma que eu tenho de receber é fazer esse povo continuar, senão eles nunca vão me pagar. Então, ele me incentivou a continuar. Isso trouxe paz no nosso coração. E ali, gente, eu tava o caco. O caco, minha vontade era de entrar pro quarto e só chorar, porque eu tava assim com a minha vida, uma bagunça, a gente não tava tendo dinheiro nem pra fazer a feira do mês. Um dia a gente foi pra loja, chegou lá, eu dei o dinheiro da moça que trabalhava com a gente pra ela ir almoçar, né? Eu e o Johnny chegou no restaurante, sentou pra almoçar, porque na 44 a gente almoçava todo dia no restaurante. Chegou no restaurante, a gente tava já num ponto de dividir a marmita. E aí, nós chegou, na hora que nós sentou, que nós foi pensar qual marmita nós ia pegar pra dividir, a gente olhou um dentro do olho do outro e falou assim, nossa, é mesmo, nós não tem dinheiro pra comer hoje. Nossa. E a gente voltou. No momento assim, a gente ficou até rindo, né? Nossa, nós é louco, nós não tem nem dinheiro pra comer, e nós veio, desceu pra comer. A gente terminou de trabalhar aquele dia todinho sem comer nada. Nem café da manhã a gente não tomou. E empreender é isso. Você pagar salário pro seu funcionário e às vezes você não tem nem o seu, nem o que comer no almoço. Ali as meninas tudo almoçando, com o dinheirinho do passe no bolso e a gente sem comer o dia inteiro. A gente já foi para 44 sem dinheiro da gasolina. E sem saber como que ia voltar. E essa questão, e o segmento, né, que você trabalha varejo é complicado. É mais difícil, porque a margem é menor, é tudo um pouco mais Vender difícil, no atacado ali assim. tem a vantagem e a desvantagem. A vantagem é o giro da mercadoria, a desvantagem é a margem de lucro, que é muito baixa. Por isso que eu sempre incentivo as minhas alunas é o quê? Trabalhe sempre com margem. Nunca assim, vou ganhar R$ 5 por peça, vou ganhar R$ 10 por peça. Não, você tem que ter uma margem. Você tem que colocar uma margem de lucro, porque senão você vai ver só sua conta inchar, endividado, o dinheiro nunca sobra. Esse é o maior relato que eu tenho das pessoas que fazem consultoria comigo. É isso.
Elas ganham, vendem muito, mas não tem dinheiro. E elas entram em parafuso, assim. Como que você tem as coisas? Você- Então, se eu tivesse desistido, só terminando de responder a pergunta do Davi. Se eu tivesse desistido na maior crise da minha vida, que foi quando eu quase quebrei, tivesse abrido mão da minha loja, eu não teria vendido 700 mil em 3 meses. Eu não teria quitado todas as minhas dívidas em dezembro. Caramba! Comprado um apartamento, Comprado um apartamento. comprado Olha, foi carro. bem assim, ó, meu marido olhou pra mim em dezembro e falou assim, nós vai pagar o fulano esse mês. Eu falei, você é doido. Você tá doido, nós não tá tendo dinheiro pra nada. Ele falou, nós vai pagar. Eu falei assim, não, nós vai passar 20 mil pra ele esse mês. Ele falou assim, 20 mil não, nós vai passar 30. Eu falei, então tá bom. Gente, na outra semana a gente tava com uns 30 mil pra passar pro rapaz. Caraca, Então, assim, a palavra da gente tem tem poder. poder. Meu marido, ele me ajudou muito nessa hora. Ele falou, eu falei, você é louco. Sempre tem alguém pra falar que você é louco, que você é doidinho. Ele falou, eu falei, você é louco. Ele falou, nós é pagar. E realmente nós pagou, nós quitou as dívidas em dezembro. Pela primeira vez na vida eu comecei um ano com dinheiro na conta, de quitada as dívidas, dinheiro na conta, com a minha loja cheia de mercadoria e dinheiro para reinvestir na loja, E faturando bem, né? 100 faturando mil, bem. cento e Dei tantos, entrada no meu no apartamento, apartamento. quitei o meu carro, troquei de carro, comprei outra à vista. Ou esse Dia das Mães eu comprei um sofazão pra mim, Uma TV. sofá do sonho, uma televisão do sonho. E me fala, eu ia fazer isso se eu tivesse desistido? Você nunca ia Nunca, saber, né? nunca ia saber. A gente viajou umas 7 vezes depois Olha aí. disso, né? Do ano pra cá. Nós já viajamos umas 7 vezes em família. Eu ia perder tudo isso se eu tivesse desistido. Sabe por quê? Por mais que eu fizesse um serviço top, conseguisse arrumar um serviço top que me pagasse 3 mil mês, e meu marido conseguisse arrumar um serviço bom, que isso é uma faixa etária de salário quase impossível para a realidade de hoje. Mas se meu marido conseguisse arrumar um serviço bom que pagasse para ele 2 mil reais, eu prestasse algum serviço, conseguisse fazer 3 mil mês, nós tivéssemos um salário de 5 mil mês, nós não tínhamos feito tanta coisa que nós fez. Então, assim, essa questão de você permanecer nos momentos difíceis é o que faz toda a Perseverando. diferença. Sim. Em relação aqui, sabe, ao Instagram, porque eu vejo se você cresceu muito no Instagram, né? Quase, dá uma média de quase 10 mil seguidores por mês. É claro que você investe em anúncio, então isso também ajuda, com certeza, mas você tem uma produção de conteúdo muito boa, você humaniza bem. Se você entrar lá no Instagram da Save agora, Manancial Kids 3, e ver os stories, é sempre ativa, é sempre com uma produção de conteúdo legal, ela interage bastante, ela humaniza bastante o perfil do Instagram da loja, ela traz um pouco da loja, um pouco do dia a dia. E o que que você vê que é o grande diferencial, não tanto para você crescer o Instagram em si, quanto para você vender? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em dar uma humanizada um pouco ali no perfil da loja e fica só roupa, 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 roupa. E isso ficou lá em 2018, 2020, lá, que foi a época que isso funcionava muito bem. Hoje em dia, quando você não tem essa humanização, não passa tanta credibilidade, né? Tanta confiança. O algoritmo mudou, o mercado mudou, e se você não muda com ele, você fica para trás. O que que acontece? As pessoas, elas focam muito. Ah, minha página, ela tem que ser profissional, ela tem que passar um ar profissional. Página não é lugar de você postar a vida pessoal, você tem que postar produto. O que que acontece? A pessoa, ela entra em contato com você, ela entra no seu perfil, ela não tá à procura do produto. Ela tá à procura de uma solução, de um problema que às vezes ela nem tem. Ela tá à procura de se conectar com alguém. Pessoas compram de pessoas. Se você tem uma página só de produto, você quer vender só produto, você não tem uma humanização, você vai vender. Hoje você faz uma boa gestão de tráfego, você vende. Mas você quer ter um cliente por um prazo maior ali de tempo com você. Você quer se conectar com a sua audiência, você tem que humanizar o perfil. Quando eu descobri isso, foi quando eu realmente comecei a ganhar dinheiro, humanizar o meu perfil.
Primeira atitude, você tem que organizar a casa. Um perfil desalinhado, bagunçado, ele não vai trazer resultado. E tem gente que tá focado, que acha que um perfil que dá dinheiro de verdade é um perfil de fileirinha. Que é bonitinho. Que é Tudo bem, tudo bonitinho, é bem, 3 tudo bem. fotinhas do mesmo modelo, tudo ali junto. Não é isso que vai te fazer vender. Ah, o que vai me fazer vender todo dia é eu montar um site, fazer uma gestão. Isso aí vai te ajudar muito, mas você pode colocar todo o recurso da sua gestão voltado ao seu Instagram. Se você não tiver ele humanizado, se você não tiver ele organizado, você não vai ter resultado. Eu ganho em média de 10 mil seguidores mês. A gente já ganhou 30 mil seguidores em um mês, né, Davi? Tudo isso depende muito da ação que eu tô fazendo no momento. Então, ali, o que mais diferenciou o meu trabalho foi essa humanização, foi ter um stories atrativo e que interage, engaja a pessoa. A pessoa, ela tem vontade de assistir o stories, ela tem vontade de interagir comigo. Engajar. Esses dias eu fiz uma enquete que deu 1.000 visualização com 300 interação. Então, 30%. Tipo assim, foi 30%. Isso é uma taxa de conversão muito alta. Porque geralmente você tem ali, ó. Vamos supor que você consegue alcançar 2.000 visualizações nos seus stories. A sua taxa de conversão ali de interação vai ser de 5%, no máximo 10%. Converter 30% de interação é, assim, algo que realmente tocou as pessoas. E a gente traz muito isso. Eu humanizo muito meu perfil. Tem aqueles que são contra, tem aqueles que falam mal, mas todo dia tá lá assistindo meus stories. Então, pode falar mal do que for, mas você gera resultado, né? Traga o resultado. E a gente teve uma queda no gráfico esses últimos 2 meses, mas foi porque eu tô passando uma nova fase, descobri uma gravidez, com o bebezinho. A gente fica indisposta, né? A gente que é mulher tem muito esse trem da autoestima. Você tá lá toda linda, mas você olha assim e fala, ai, eu não tô bonita. Não vou postar hoje. Você não quer postar, você não quer falar com ninguém. E é fase, são momentos. Mas eu nunca deixo de fazer o que eu tenho que fazer. E quando eu fui engravidar, eu me organizei pra isso. Eu falei, gente, eu preciso de mais uma funcionária na loja. A loja, ela dependia 100% de mim. Eu sempre tive funcionária, né? A Luciana tava lá para me ajudar a atender na loja. Eu tenho a Sara, que cuida do site. Eu tenho o Davi, que cuida do tráfego. E a gente tem hoje, né, pessoas que cuidam também do atendimento do WhatsApp individual, que não tá na loja física. Eu falei, eu preciso de mais uma funcionária. Eu preciso ficar mais off da loja. Sem nem saber que eu ia engravidar. Eu falei, eu preciso ficar mais off da loja. Meu negócio depende demais de mim. Amei outra pessoa, a gente ensinou. Depois que eu ensinei ela, eu comecei a ficar mais off da loja. Passou ali mais ou menos uns 30 dias. Descobri a gravidez. Ou seja, eu já estava me preparando no meu inconsciente para algo novo que ainda ia acontecer. Então, é isso que você tem que dar ouvido, sabe? Às vezes você vai passar por uma nova fase na sua vida. Lá no seu íntimo, você já sabe o que você tem que fazer, só que você não faz. Você procrastina, você não faz, a nova fase chega, sua vida tá uma bagunça, você fica um caco e você para, desiste, fecha a loja ou estagna. Então, o que acontece? Lá no seu íntimo, no seu interior, você já vai receber um sinal de alerta do que você tem que fazer. Aproveita esse momento, faz, organiza sempre a casa. Eu tô ruim, eu tô mal, eu tô xoxinha, eu tô chorando. E eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Todos os dias eu faço o que eu tenho que fazer. Eu nunca deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Mesmo que eu esteja um caco. Tem dia que eu não apareço lá nos meus stories. Mas não deixa de postar Mas stories. os meus produtos tá lá. Meus produtos tá sempre lá. Então, tem dia que eu não vou na loja. Mas eu sempre tô lá no WhatsApp com as meninas. E aí, como que tá? Isso e aquilo. Então, isso é importante. Humaniza seu perfil. Lógico que tem uma estratégia, tem um passo a passo para você poder organizar a casa. Eu acredito que o Davi vai trazer eu aqui uma próxima oportunidade para a gente falar só sobre isso. Com certeza. Inclusive, aproveitando o merchan que ela trouxe aqui, aqui abaixo no link na bio,
vai estar o curso Destrave nas Vendas, onde ela traz tudo relacionado a Instagram. Ela ensina ali até editar vídeos. Eu trago tudo relacionado a vendas e conversão ali no WhatsApp, com 60% de desconto. E o desconto é podcast. Inclusive, nós vamos fazer uma divulgação disso aqui. E vai lá, clica lá, confere lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Nós tem a comunidade, né? Tem bastante já alunas lá e as alunas gostam demais, já deu bastante feedback positivo lá pra gente. Então, clica aí. Entra lá, você tem 7 dias aí de garantia, né? Caso você não queira continuar com o curso. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Clica lá, faz sua compra, você pode até parcelar lá. Sabe, já tá chegando ao fim ali, nós tem mais alguns minutos. E te agradecendo, né, por ter vindo, por todos os conhecimentos, tudo que você trouxe aqui pra gente. E o que eu vejo, assim, que é muito importante mesmo, no modelo atual hoje, né, das lojas, é de fato humanizar o perfil e gerar bastante conexão com a sua audiência, gerar desejo nos produtos, porque às vezes a pessoa ela posta muita foto, mas só foto do produto. Ela não faz nada que gera desejo, ela não faz nada que gera conexão. Igual eu tenho um cliente da Chefs Multimarcas, que é aquele que eu te mostrei lá que faturou 60 mil no dia. Ele, quando a gente começou, ele era um pouco, assim, vocês tinham um pouco de dificuldade dessa questão, tá postando e tal. Mas assim, nós começou e eu sempre fui mostrando pra ele, mais para as meninas, né, que tá na ponta da linha ali, a importância. E elas todo dia faz, e elas tá vendendo demais, ainda tá feliz da vida, comissionada, né, vendendo bem e tal, tá feliz da vida. Então, assim, essa parte de humanizar é muito importante. E é o que diferencia. Hoje em dia, tem muito golpista na internet. Então acaba que quando a pessoa chega num perfil e ela diariamente ela vê o vendedor, ela vê o dono, ela vê um pedido que está sendo enviado, ela vê o estoque lotado, ela vê um trem, ela vê outro, ela tende a sentir segurança de fazer a compra naquela loja. Por quê? Porque ela tá vendo o dia a dia, ela confia naquela loja. Então, só de você fazer esses simples detalhes, vamos dizer assim, a chance de você aumentar as suas vendas já é muito grande, né? Vou falar algo até pesado. Eu fiz um carrossel já um tempo atrás falando justamente sobre isso. Para de ser uma loja chata. Ninguém quer saber do seu produto, ninguém quer saber do seu preço. Eles querem saber quem está por trás da marca. Eles querem conhecer quem está por trás da loja. Eles querem conhecer os bastidores. Eles querem ver os funcionários. Eles querem ver os envios. Eles querem saber o que está por trás. A gente é curioso. A gente está mais preocupado em saber com a vida dos outros do que realmente com o que a gente quer ou com o que a gente precisa. Mostra isso, sabe? Mostra o seu produto de uma forma diferente, mostra um cliente usando, mostra o feedback do seu cliente, apareça. Sabe, eu morro de vergonha, eu não consigo falar. Fica tranquila, relaxa, no início é assim mesmo. Mas se você começa a aparecer e falar todos os dias, isso vai tornar um hábito para você. E você vai ver quanto isso vai aumentar suas vendas, o tanto que isso vai melhorar ali a rotina do seu negócio, tanto que tudo torna mais leve. E torna algo ali viciante. Todo dia você quer saber o que a fulana tá fazendo, onde a fulana tá hoje. O que eles estão fazendo na loja? Será que chegou a mercadoria mesmo? E eles vão pro Stories, eles ficam ansiosos ali esperando. E se você não posta isso, todo mundo tá postando foto. Todo mundo tá postando vídeo. O que vai diferenciar você de outras lojas? E um ponto interessante aqui da Sávia, porque às vezes a pessoa vê hoje, né? Mas foi todo um caminho. E a Sávia, ela era muito ruim pra falar. Ela era muito ruim pra gravar um stories, pra fazer um vídeo. Ela falava muito errado, muito mesmo. Parecia que tinha vindo lá do meio do mato. É bom, Muito né? mesmo. Então, assim, cara, começa, vai fazendo. Tá ruim. Se você entrar no meu Instagram, que eu comecei a produzir conteúdo mais forte um tempo pra cá, tem vídeo ruim, eu não tô nem. E eu posso mesmo. E eu sei que eu vou melhorando nos próximos. Então, assim, só faz e persevera, né? Que é aquilo que você falou. Faz e persevera. O tempo tá a seu favor, né? É bom ouvir isso da boca de outra pessoa, porque às vezes eu falo e as pessoas olham e falam assim: ah, não acredito. Gente, eu falava errado demais, Se era tivesse difícil. o outro perfil, era bom, né? Isso, porque no outro perfil ia Ia ver. ver.
eu falava errado demais, eu engolia as palavras, eu falava. Então, assim, era difícil de me entender. E além de falar errado, eu escrevia errado. Aí Nossa. ficava mais complicado ainda, porque eu tentava falar, se eu não conseguia eu escrever, piorava tudo. E os meus primeiros conteúdos eu mandava, tudo mundo, tá top, sabe? Tá top, pra não me desanimar. Mas, gente, eu também recebi muito feedback negativo. Muita gente ali falando, não sei o que, não sei o que. Não dava nem moral pra mim, mas todo dia eu tava lá assistindo e eu continuei. E hoje a gente tá aí, Tem seus cresceu e tudo. resultados, né? Mas se eu tivesse deixado o bloqueio de falar errado, me parar. Pensa, se eu ficasse com vergonha de aparecer nas câmeras porque eu me sentia feia, eu não tinha dinheiro nem pra pagar uma progressiva. Então, assim, tudo isso poderia ser coisas que me limitaria, né? Faria eu Sim. parar. Eu fiz assim mesmo, tô nem aí, não. Eu vou postar com a raiz do meu cabelo alta. Eu vou postar mesmo falando errado. Eu vou escrever mesmo tudo errado e eu sei que eu vou melhorar. Porque a prática te Sim. leva à perfeição. Sim. E eu, assim, de lá pra cá, o tanto que você melhorou, né? Demais. E outra coisa, assim, que eu sempre falo isso, eu falo isso pra todo mundo que empreende com alguma coisa, que presta um serviço, que até que trabalha em algum lugar. Que assim, o seu serviço, aquilo que você faz, precisa ser um canal de bênção para as pessoas. E assim, eu vejo o tanto de pessoas que vem escalando as vendas da sua loja, que vem crescendo, que vem ter resultado, que contrata gente. Ué, aquele dia o Elton mandou lá comprando 2 iPhone, um de 1 TB, para as vendedoras. Então, assim, para você ver o tanto que eu sou canal de Incrível. bênção na vida dele, na empresa dele, da mesma forma ele com as vendedoras, da mesma forma o tanto de cliente nesse Brasil afora que começou a revender, que encontrou um melhor fornecedor através do meu trabalho, através da decisão dele de nos contratar. Esse cara tá lá do outro lado do Brasil vendendo, crescendo, ganhando dinheiro. Então, assim, cara, isso é absurdo. Da mesma forma, você, o tanto de gente que você já ensinou, as suas alunas, as pessoas que compram com você e revende. Então, assim, o nosso serviço, o nosso trabalho é canal de bênção para as pessoas. A gente crescer, a gente prosperar, faz com que a gente possa ajudar o próximo, igual tá tendo essa catástrofe lá no sul. O que mais tá salvando aquele povo é a iniciativa privada, são pessoas, não é o governo, infelizmente. É até doído falar isso, mas de fato é um fato, né? Infelizmente O ou felizmente. pouco, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então, às vezes você se cala, fica com medo de falar, de se expressar, de mostrar quem você realmente é, e você tá deixando de incentivar outras pessoas. A maioria dos feedback que eu recebo eu ia desistir da minha loja, eu ia fechar. Mas por causa de você, por causa da sua história, eu decidi continuar mais um pouco. Quantas mães eu já recebi mensagem? Olha, eu não tinha salário, eu não podia sair para trabalhar e por causa de ver a sua história, por causa de você, eu decidi começar. Eu tenho dezenas de clientes que abriu loja, gente, tá com o seu negócio ali bombando e Benção. que vendia por encomenda e estava contente com isso. Então, o fato de você se mostrar, de você falar, pode mudar a vida de muitas outras pessoas. Do mesmo jeito também que vai ter gente que vai crescer, vai ter outros que vai fechar a loja e vai querer ainda Sim. pôr o peso em você. É, Então, tudo depende de cada um. sim. Então, seja canal de bênção. Veja o seu serviço, veja o seu produto como um canal de bênção para o próximo, porque de fato é um canal de bênção para o próximo. Sabe, tá chegando ao fim aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os seus telespectadores e para o pessoal que vai estar acompanhando esse podcast. Não esquece de tocar no link, viu? Seguir a página, tocar o sininho. O nosso curso de Destrave nas Vendas Destrave está nas aí vendas. disponível para você aprender mais com 60% de desconto. Não esquecem, podcast é o cupom É o de cupom de desconto. desconto. Aproveita essa oportunidade. E a deixa aqui final que eu quero deixar é: nunca desista dos seus sonhos. Por mais que pareça que seu sonho é grandão e que é impossível, continua sonhando. Porque para mim era impossível conseguir comprar um carro à vista e ter um apartamento. Eu falo para você assim, eu ando num carro que eu nunca achei que eu ia andar. O máximo de um carro que eu conseguia sonhar era um golzinho quadrado ou um Ninho. Hoje tá batendo de civicão. É isso aí. É isso aí. É,
O que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: se você é empresário, você tem uma loja de roupas aí, fatura em média aí 40, 50 mil por mês e quer escalar as suas vendas, clica aqui abaixo, vai ter o link, você vai preencher um formulário, são 10 perguntas ali muito simples para saber se você está preparado para contratar a nossa assessoria. Eu tenho certeza que a gente pode te ajudar, você vai receber uma consultoria ali gratuita, então clica aí, vai lá e preenche. Outra coisa que eu queria deixar aqui é o seguinte, o seu serviço, o seu produto, você como pessoa é um canal de bênção. A sua empresa é um canal de bênção. Ela gera emprego, ela gera imposto, ela gera renda, ela gera crescimento na cidade, ela gera crescimento no país. Então, busque vender, busque entregar, porque o seu serviço, a sua empresa é um canal de bênção para as pessoas. E gostei demais desse episódio, o primeiro episódio inaugurando. Com certeza você vai voltar aqui ainda muitas vezes. E muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Nos siga nas nossas redes sociais, Manancial Kids 3 e Davi Mager _. Siga nós lá no Instagram, que a gente solta lá conteúdos diariamente. E bora pra cima, bora destravar nas vendas, né? Destrave nas vendas e bora pra cima, que nós só tá começando.